Hora de conversar com o Felipe Killing. Hoje o Killing vai pegar um dos países da Commonwealth. A gente vai para a Austrália, porque os australianos aprovaram uma lei bastante rigorosa em relação a jovens e redes sociais. Conta aí, Killing, bom dia. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Sheila, Carla e a todos que nos acompanham. E um modelo que o Reino Unido estuda, viu? Outros países também estão de olho para ver como que a coisa desenrola na Austrália, que aprovou ontem a proibição para o uso das redes sociais de menores de 16 anos, mesmo se você tiver consentimento dos pais e mesmo se hoje você já tiver uma rede social e for menor de idade. Haverá um período de 12 meses até as gigantes de tecnologia se adaptarem a essa nova legislação, mas ficará a cargo das gigantes de tecnologia fazerem essa verificação de idade com identidade ou biometria. Se essas empresas falharem, podem ser multadas em até 50 milhões de dólares australianos, algo em torno de 200 milhões de reais. Esse é um debate que vinha caminhando na Austrália há algum tempo, mas o governo afirmou que há diversos estudos mostrando o malefício das redes sociais aos jovens, casos, infelizmente, de suicídio, de automutilação, de bullying, e pesquisas mostram que a maioria dos pais é favorável a essa medida do governo australiano. Do outro lado, algumas pessoas afirmam que a melhor maneira seria ensinar os jovens como utilizar as redes sociais, que essa proibição não vai impedir as pessoas de criarem contas nas redes sociais, porque você tem formas de driblar essas medidas, como, por exemplo, o VPN, né, em que você pode fazer um login a partir de um outro país, como se você estivesse em outro país. De qualquer forma, o governo afirma, olha, a gente tem regras aqui para o álcool. Existem formas de você driblar essas restrições e comprar álcool se você for menor de idade, mas a gente tem que colocar os limites. O Reino Unido já fez algumas mudanças aqui para tentar proteger os jovens nas redes sociais, nesse ambiente online, teve regulamentação das redes sociais, a União Europeia também, mas a Austrália tem uma das regras agora mais rígidas do mundo, são regras bem rígidas mesmo, e o governo britânico está de olho para ver o que vai dar certo na Austrália, o que não vai dar certo, para tentar implementar um modelo semelhante por aqui. O Killing, tem um assunto que não está na nossa pauta, mas eu tenho certeza que está na ponta da sua língua, porque é muito grande, né? O Parlamento Britânico vai decidir hoje a respeito da legalização da eutanásia, da morte assistida. É um assunto que tem grande apoio popular, mas que esse apoio não se reflete necessariamente nos humores dos parlamentares, que estão bastante divididos, né? Exatamente. O debate, inclusive, está acontecendo agora. Essa é a primeira leitura, né, que eles estão fazendo, o primeiro debate. Aí depois, se aprovar, vai para a Câmara dos Lordes, que é como se fosse o Senado, e aí começa aqui um processo chamado de ping-pong, vai e volta, para eles irem afinando o texto. De fato, é uma votação bastante apertada, mas, ao que tudo indica, terá uma vitória apertada, claro, para o sim. Há cerca de 10 anos já teve um debate por aqui e ele foi rejeitado, né? A morte assistida foi rejeitada. Bom, quem é favorável? Afirma que o Reino Unido vai ter uma das regras mais rígidas do mundo. E por quê? Só vai valer a morte assistida para pessoas que têm doenças terminais e um período de vida de até 6 meses. Isso será constatado por 2 médicos diferentes, claro que não tem ligação, e também por um juiz. Quem é contra afirma questões religiosas, questões morais e também que pessoas podem se sentir pressionadas por familiares para encerrar a vida. Existem países que permitem a morte assistida, né? A Suíça é um exemplo, muita gente inclusive acaba viajando até a Suíça para realizar a morte assistida, a Bélgica também permite, Luxemburgo, Canadá. Em Portugal houve um avanço, mas a justiça barrou. O parlamento por lá tinha aprovado, mas a justiça falou que não tinha bases legais. Então é um assunto muito divisivo, mas eu estava inclusive escutando o debate no parlamento, né? Eu estava me deslocando até esse local em que eu estou, e aí aparecem algumas histórias muito fortes, né? De familiares falando, olha, eu vi a minha mãe agonizando na cama com câncer terminal, ela não podia tomar morfina porque tinha rejeição, ela pedia para morrer, ela pediu para eu matar ela, mas era algo muito complicado. Como que eu ia fazer isso? Matar minha mãe? Ela pedia para morrer, era uma dor muito difícil que ela passava. Então,
eu acho que só mesmo, né, quem passa por uma dor, quem presencia isso, pode falar melhor sobre esse assunto. É realmente algo bastante complicado. É uma votação bastante apertada, mas, ao que tudo indica, deve passar no parlamento. O Killing, aí sobre esse assunto, eu recomendo, hoje eu estou recomendando leituras, né? A coluna dessa semana, de terça-feira, do João Pereira Coutinho, na Folha de São Paulo. Aliás, leia toda semana, né? Ele fala sobre esse assunto, que é um debate mundial, e ele aponta lá que há duas maneiras de você simplificar. Tem uma visão simplista a respeito da morte assistida. Uma é a religiosa. Deus não permite. Fim de papo, não tem discussão. E a outra é uma visão mais liberal. O corpo é meu. Fim de papo. Não tem discussão. Eu que decido. Antes fosse tão fácil assim, né? Do ponto de vista religioso, é fácil dizer isso quando a pessoa está saudável, defendendo um ponto de vista. Mas e quando o não crente, o não católico, está numa cama como essa mulher, implorando para morrer, pedindo misericórdia, pedindo para que, por favor, alguém acabe com aquele sofrimento dela numa cama de hospital? Onde é que está o nosso lado cristão frente aos apelos dessa mulher? E em relação ao lado liberal, o corpo é meu e eu decido, ninguém é obrigado a fazer uma eutanásia. Não é bem assim que a banda toca, né? Você pega dois caras ali, um bilionário e um cara que não tem condição de pagar um tratamento de saúde. Eles estão em condições iguais de decidir o que fazer com o próprio corpo? A segunda pessoa tem acesso aos mesmos tratamentos de prolongamento da vida, de amenizamento da dor? Amenizamento? De diminuição da dor? A que tem acesso o primeiro? E se a eutanásia for totalmente legalizada e passar a ser até incentivada por uma questão econômica depois de uma certa idade, depois de um certo nível de degradação física, né? Quem sofrerá esta pressão da sociedade não será o primeiro que tem condição de buscar um tratamento mais avançado, será o segundo. Então eles não estão em condições iguais para decidir, ainda que a decisão seja sobre o próprio destino. Fui claro aqui? Foi. Agora, a gente tem dificuldade, muitas vezes, em raciocinar a esse respeito, e a arte nos ajuda. Novamente, a gente cita aqui o novo filme do Pedro Almodóvar, O Quarto ao Lado, que estreou recentemente no cinema e está ainda nos cinemas do Brasil, né, do Pedro Almodóvar, com a Julianne Moore e a Tilda Swinton, que trata justamente disso. São duas amigas que se conhecem durante toda a vida e uma delas tem uma doença terminal e a discussão é essa, né? Justamente acabar com a própria vida, onde há essa possibilidade. E é isso, Megali. É difícil a gente como é que é? Internalizar questões que estão distantes da gente nesse momento. Mas a arte normalmente nos ajuda a pensar e refletir, claro. Assista o filme As Invasões Bárbaras, deve ser de 90 e alguma coisa. Eu ainda não vi o do Almodóvar, eu tenho dificuldade de acreditar que o filme do Almodóvar, ainda que seja dele, vai conseguir tratar desse assunto de uma maneira tão delicada e ao mesmo tempo com algum senso de humor. As Invasões Bárbaras. Mas para que você consiga desfrutar inteiramente desse filme, você tem que ver a primeira parte, que é um filme dos anos 80 chamado O Declínio do Império Americano. Tá? Então você assiste primeiro O Declínio do Império Americano, que é uma comédia de costumes, de diálogos, um grupo de amigos e tal. E aí depois você vai assistir As Invasões Bárbaras, quando esses amigos, na casa dos 30 e poucos, envelheceram e estão chegando à casa dos 60 e tantos. Tá? 2 filmaços. E prepare o lencinho. 3. 3 filmaços, E aí né? Depois você vai no Almodóvar também se sentir incomodado com a situação. Tá aí um fim de semana contente, né? E aí depois do churrasco, que tal uma sessãozinha tripla? Killing, bom trabalho pra você. Até segunda. Combinado. Até segunda. Tchau, tchau. Beijo.